Bem, todos conhecem que Deus tirou com mão forte o povo dele que estava cativo, preso no Egito. Por que eu disse que o povo foi tirado por Deus? Porque pela força do povo, eles continuariam muito mais do que 430 anos sendo escravizado por Faraó. Por que eu digo isso? Justamente porque, em momento algum, esse povo de Israel, que estava no Egito sendo escravizado, se rebelou contra Faraó. Eles aceitaram a opressão sem apresentar resistência. Eles aceitaram a escravidão numa boa, sem apresentar nenhuma ação contra o opressor. A única ação registrada na Bíblia contra o opressor foi a ação de Moisés. Moisés, quando viu o israelita sendo oprimido pelo egípcio, foi lá e matou o egípcio e enterrou o corpo daquele egípcio na areia. Só que depois foi descoberto, Moisés teve que fugir, sair foragido da justiça do Egito e foi encontrado pela justiça de Deus no deserto de Midian. Mas o povo não tinha forças em si mesmo. E aqui eu vou te falar uma coisa: a pior coisa que tem é você aceitar de boa a escravidão. É você vestir uma roupa que não é sua, que não era para você estar vestindo. É você aceitar uma condição e em momento algum se levantar em oração, em momento algum apresentar resistência. E enquanto você não apresenta resistência contra um estilo de vida errada, enquanto você não apresenta resistência contra situações estranhas que acontecem durante o dia com a tua vida, o inimigo até gosta, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá da gente a partir do momento que você começa a resistir. A partir do momento que você fala: eu não nasci para isso. Eu nasci para ser reflexo da glória de Deus. Eu nasci para ser sal da terra e luz do mundo. E é igual situações também que se levantam e que você já consultou a Deus e sabe que não é normal, sabe que aquilo que está acontecendo não é de Deus. Aí você precisa o quê? Apresentar resistência, lutar contra aquela situação. E Deus vai fazer a parte dele. Como eu falei, assim como Israel não tinha força em si mesmo para lutar contra o domínio egípcio, nós sem Deus também não temos força em nós mesmos para lutar contra situações e estilos de vida tóxico. Precisamos da unção do Espírito Santo, precisamos da força de Deus para conseguir entrar numa batalha de resistência e sair do outro lado com a bandeira da vitória na mão. A minha oração é que você saia daqui com esse propósito: vou lutar e não vou desistir, vou lutar e vou resistir, e tudo aquilo que não é de Deus, que está rondando a minha vida e a minha casa, vai ter que sair no nome de Jesus. Deus tirou o povo, plantou no deserto, e no deserto Deus falou: construa o tabernáculo. Quem já ouviu falar sobre o tabernáculo? Por quê? Tabernáculo no meio do deserto. Porque dentro do deserto tem que ter adoração também. Ah, pastor, mas estou passando por uma luta.
é agora que você vai mostrar o tamanho da sua fé e não o tamanho da tua luta. Eu não estou interessado em falar sobre tamanhos de lutas aqui nessa noite. Eu estou interessado em falar do tamanho do nosso Deus. O assunto principal aqui não é Golias, não é gigante, não é muralha, é o tamanho do nosso Deus. Glória. Do toque da trombeta, o acampamento tinha que estar recolhido e os levitas da ordem dos coatitas tinham que estar com a arca da aliança na frente e o exército atrás. No último toque da trombeta, não dava tempo de se preparar, tinha que estar preparado. Quando se dava o último toque da trombeta de prata, todos do acampamento já tinham que estar com roupa vestida, sapato calçado, tabernáculo desmontado, malas prontas para seguir viagem. Vou resumir para você e vou trazer a aplicação pessoal agora. Quando Jesus voltar, você já tem que estar com as malas prontas. Você já tem que estar com a mala preparada para seguir viagem. Aí a Bíblia diz, quem está em cima do telhado não vai dar tempo de descer. Quem está com a família não vai dar tempo de chamar pai e mãe. É você e Jesus. Não dá tempo. Se Jesus voltar agora, vou resumir, sobe quem está preparado. Você tem que estar preparado, porque no último dia não tem como se preparar mais. O povo colocava a arca na frente, porque os levitas da ordem de Coate, porque os levitas da ordem de Coate iam na frente com a arca, irmão Arthur, sabe por quê? Porque a arca era o símbolo visível da presença de Deus. A arca era símbolo visível da presença de Deus. Por melhores que fossem os sacerdotes e os sumos sacerdotes, Deus estava na frente do seu povo. Ninguém ousava tomar a frente de Deus, porque se Deus está na frente, a ideia é essa aqui, se Deus está na frente, o inimigo já está vencido, e o nome dele deve ser glorificado. E quando a vitória vem, o fruto não é quem está conduzindo a arca, é Deus que está indo na frente. Então coloca Deus nos teus negócios, coloca Deus no começo, para dar certo até o final. Não tome a frente de Deus, deixa Deus guiar a tua casa, deixa Deus guiar a tua família, porque para dar certo tem que começar e terminar com Deus. O tabernáculo era como se fosse essa igreja. Tem muro do lado de fora e paredes do lado de dentro. Do lado de fora, o tabernáculo tinha uma cerca. Que cor era a cerca? Branca. Sabe por quê? A cerca do tabernáculo era branca para mostrar que quem estava para o lado de fora
que o negócio do lado de dentro era santidade e pureza, era branco, não era preto, não era sujo, não era pecado. Era um aviso, ó, se quiser entrar, vai ter que entrar na pureza. Se quiser fazer, vai ter que fazer em santidade. Não adianta pegar microfone desconcertado, não adianta querer pregar desviado, não adianta querer cantar de qualquer maneira para Deus. O estilo é santidade ao Senhor. Olha o contraste. A pessoa vinha com novilho, ou com pombinha, se fosse mais pobre, pombinha. Vinha com novilho para ofertar no altar que estava lá dentro ainda. Ela está do lado de fora. Eu não entrei no tabernáculo ainda, estou do lado de fora. Quando ela vinha de casa, da tenda, o tabernáculo, detalhe, o tabernáculo não era montado de costa para o oriente, era virado de frente para o oriente. Onde o sol nascia, estava armado o tabernáculo. Por quê? Porque se acreditava que o Messias prometido viria do oriente. Por isso que em Jerusalém tem até hoje a porta oriental, porque eles estão esperando Jesus voltar. O Jesus já voltou, já veio para a gente, só que eles esperam o Messias, o Salvador. E aí a porta está lá até hoje. Aí os muçulmanos colocaram um cemitério na porta oriental, porque judeu não entra em cemitério. Por isso que os cemitérios eram chamados de sepulcros caiados, justamente porque se espalhava cal para o judeu de longe ver que aquilo ali era um cemitério, porque quem anda em santidade com Deus não costuma frequentar lugares mortos. Quem anda em santidade com Deus, procura agradar a Deus em seus caminhos. Quem anda em santidade com Deus, vai procurar andar conforme Jesus andou. E aí, do lado de fora do tabernáculo, a pessoa vinha. Quando ela olhava para o branco, aí estava o contraste. Eu estou sujo no pecado, mas Deus pode me purificar. Eu não, mas Ele pode me purificar. Aí ela vinha, lá na rua, quando chegava na entrada do tabernáculo, tinha uma porta. Isso aqui não é antibíblico que eu vou falar. A porta lá era larga, mas a do céu é estreita. E eu vou te falar porque a porta do tabernáculo era larga. Porque as cortinas ao redor eram brancas. E a porta do tabernáculo tinha 4 cores. Porque a porta do tabernáculo era larga e tinha 4 cores, para ninguém errar a entrada. Aleluia. Eu não acredito que tu vai errar o caminho. Eu não acredito que a tua vida vai acabar e você vai chegar no final sem Jesus, sem fé, com a tua vida toda desconcertada. A porta está Deus está te chamando a atenção para tu não errar o caminho. Eu não acredito que uma porta tão acessível como essa vai te fazer errar o caminho. Mas no nome de Jesus, eu creio que essas 4 cores vão chamar mais atenção de você do que está acontecendo lá fora. Segura as 4 cores aí, pastor. Quais são as 4 cores? Evangelho de Jesus, descrito por Mateus. Evangelho de Jesus, descrito por Marcos. Evangelho de Jesus, descrito por Lucas. Evangelho de Jesus, descrito por João. Esse
é o caminho. E a Bíblia, ela é escrita em 3 linguagens: literal, figurativa e simbólica. Literal. Figurativa é isso aqui, ó. Jesus falou, eu sou a porta. Ele é uma porta? Não. É uma figura de linguagem. Ele não é a porta. Ele está dizendo o seguinte: eu sou o único meio de salvação. Linguagem figurativa. E linguagem simbólica? São símbolos e objetos, animados ou inanimados, para ensinar grandes verdades. Independente de você estiver lendo uma parte da Bíblia que seja simbólica ou figurativa, as duas linguagens têm por objetivo a te levar a uma linguagem literal. Por exemplo, Jesus disse que Ele é a rocha que os edificadores rejeitaram. Está dizendo o seguinte, que Ele é a parte mais importante e sólida que as pessoas deixaram para trás, quando deveria ser o topo da lista de prioridade delas. É isso. A linguagem pode ser simbólica ou pode ser literal. Ou pode ser simbólica ou figurativa, mas vai te levar a um propósito literal. Por isso que eu estou falando de cerca de tabernáculo, mas estou te trazendo uma verdade literal. Por isso que eu estou falando de porta de entrada, mas estou te trazendo uma verdade literal. E aí, quando passava pela porta, vinha o altar de holocausto. O nível que o altar de holocausto exigia de quem entrava era esse aqui, ó. Para entrar nesse lugar, não pode entrar de mãos vazias. Tem que entrar com sacrifício. Porque sem renúncia não tem como agradar a Deus. Sem renúncia não tem como você andar em santidade com Deus. Sem renúncia não tem evangelho. É sacrifício. E eu vou te falar uma coisa: a chama do altar já estava acesa, não precisava ninguém acender não, ela já estava acesa pelos sacerdotes. É Deus dizendo, eu já derramei o fogo do Espírito Santo. Traz sacrifício, traz renúncia, carrega a tua cruz, porque o caminho já está aberto para você passar. Quando o sacerdote saía do altar, ele ia na direção do tabernáculo agora. Quando ele chegava na porta do tabernáculo, tinha uma pia de bronze com água dentro. O primeiro espelho que criaram na história foi aquela pia. Foi o primeiro espelho da humanidade. Por quê, pastor? Porque o espelho reflete. E quando o sacerdote olhava para a pia, a mão dele estava cheia de sangue, porque a pia era justamente para lavar as mãos e entrar para dentro do lugar santo, porque para entrar em lugares santos tem que estar com a mão purificada. Quando ele olhava para a pia, ele via ele cheio de sangue. Aí eu lembro das palavras de Paulo, talvez ele dizia, miserável homem que sou, eu não sou nada, eu estou todo sujo, eu não presto, mas essa água pode me purificar nessa hora. Talvez você entrou aqui com esse pensamento, mas tem água jorrando aqui nesse lugar. Águas purificadoras para purificar tua mente, para purificar teu coração e te colocar na posição que Deus quer que você fique. Não é posição de escravo, é posição de reinado.
A arca da aliança ficava dentro do lugar santíssimo. Só, a gente leu aqui em Hebreus, só o sacerdote podia entrar nesse lugar santíssimo. Dentro do tabernáculo tinham 2 compartimentos. É como se você cortasse essa igreja, colocasse um muro aqui, com uma porta, aí seria o lugar santo, e aqui seria o santo dos santos, onde só o sacerdote podia entrar. Ele entrava uma vez por ano, e olha o detalhe, ele oferecia sacrifícios pelo povo, para Deus perdoar o povo, e para Deus perdoar ele também, porque ele era pecador. Diferente de Jesus, o sumo dos sumos sacerdotes, que entrou na cruz do Calvário, e ofereceu sacrifício só pelo povo, porque nele não havia pecado algum, diz a Bíblia. Ele era o Cordeiro Santo, ele é o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro onde não se viu engano, onde da sua boca não saiu heresia, um Cordeiro limpo, lindo e perfeito, que glorificou a Deus até no dia da morte, e morte de cruz, diz a Bíblia. A arca era uma caixa de madeira. Detalhe, que tipo de madeira? Madeira acácia. A madeira acácia era uma madeira mais terrível que você possa imaginar. Pensa na maçaranduba, mais forte que a maçaranduba. Só que detalhe, a madeira de acácia, a árvore era uma árvore toda retorcida, cheia de nó, e não dava fruto. Só que essa madeira era revestida de ouro derretido. É como se você pegasse esse púlpito aqui, ó, e revestisse ele de ouro derretido. Quando se jogava o ouro, os defeitos da madeira desapareciam. Assim é a unção do Espírito Santo. Se derramou o Espírito Santo, as tuas qualidades vão aparecer e os seus defeitos serão eliminados. As suas qualidades vão chegar na frente dos seus defeitos, porque há um revestimento do alto sobre a tua vida. Agora vamos lá, qual é a madeira que resiste ouro derretido nela e não queima? É a madeira de acácia. Eu nessa noite sou uma madeira de acácia. Se o pecado for derramado sobre mim, me derrete. Mas se o ouro, o Espírito Santo, descer sobre mim, ele me reveste. O Espírito Santo, Deus não derramou para te derrotar. Deus não derramou o Espírito Santo para te matar, mas para te revestir e te fazer mais do que vencedor. A arca, ninguém poderia tocar diretamente na arca. Ninguém. Nem sacerdote, nem sumo sacerdote. Por isso que a arca tinha 4 argolas, 2 de um lado e 2 do outro, para enfiar uma lança nas argolas de um lado e do outro e conduzir nos ombros, porque enfiava uma lança que transpassava a arca, era símbolo da lança que transpassou Jesus. Agora, segura aqui, a arca não podia ser tocada diretamente, mas se colocar
uma lança nela e os levitas de Coate conduzir, maravilha. Mas sem lança ninguém conduz a arca. Olha só, diretamente você não tinha acesso a Deus. Diretamente não, mas tem uma lança chamada Jesus Cristo, que faz você tocar em Deus e ser tocado por Ele. Para você carregar a presença de Deus, você só carrega a presença de Deus por causa de uma lança chamada Jesus Cristo. Se não fosse Jesus morrer na cruz do Calvário por nós, nós não teríamos acesso à arca, que é a presença de Deus. Aí os levitas de Coate, a arca, olha um detalhe, a arca nunca foi conduzida no individual. Vou de novo. A arca nunca foi conduzida no individual, sempre no coletivo. A arca, ela sempre era conduzida pelo menos por 4 pessoas. Porque no reino de Deus, o individualismo não fala mais alto. No reino de Deus, eu dependo de você, você depende de mim, e juntos dependemos do Senhor. Aqui não é visão de individualismo, quem toca mais, quem canta mais, quem prega mais, quem faz melhor, quem tem o melhor perfume, quem tem a melhor roupa. Aqui é coletivo, aqui não é exército de um homem só, aqui é um exército guiado por Deus. Aleluia. Quando o tabernáculo, o sacerdote entrava lá. Quando o sacerdote entrava lá, ele vinha, passando pelo santo lugar. E no santo dos santos estava a arca. A arca não estava na entrada. A arca não estava no meio do tabernáculo. A arca estava no final. Sabe por quê? Porque a nossa vitória não é agora, não é no começo. A nossa vitória é no final. Se parar agora, perde. Se você largar a tua cruz agora, você vai ser visto como um derrotado. Mas se você levar a tua cruz até o final, vai se encontrar com a arca de Deus, vai se encontrar com o próprio Deus. Então vai até o final. Então não pare no meio do caminho, vai até o final. Dentro da arca, o maná não estragava. Quem é Bíblia aqui sabe que se não pegasse o maná, guardasse de um dia para o outro, ele estragava. Todo mundo sabe aqui. É BD. Mas dentro da arca, o maná ficou anos e anos e anos. E ele não apodreceu. Sabe por quê? Porque a arca tem o poder de conservar o que é bom e não deixar entrar o que é ruim. Sabe o que está enfermando tua fé? É porque as coisas ruins têm mais acesso dentro de você do que coisas boas. Eu falo 1000 palavras boas aqui, aí chega lá fora uma indireta no Facebook e acaba com o teu dia. Que a arca de Deus é você, que tem mais facilidade de entrar coisa ruim do que coisa boa.
Dentro da arca se conservava. Aí dentro da arca tinha as tábuas da lei, porque sem Bíblia, dentro da arca não tem presença. Amém? Talvez você está querendo ficar cheio da unção de Deus, mas começa um propósito de ler Bíblia e para. Talvez você quer pregar igual os irmãos pregam aqui, mas tu começa a ler a palavra e para. Não tem presença se não tiver Bíblia. Não tem presença se não tiver o livro vivo de Deus. E dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu. Irmãos, a vara de Arão floresceu sem terra. Florescer sem terra. Eu já vi gente florescer na terra. Agora eu não vi pessoas, é difícil ver pessoas florescer sem terra. É difícil ver pessoas continuando firme na presença de Deus, sem recurso, sem apoio, sem ajuda, mas receba a autoridade de Deus nessa noite, para florescer, até onde não tem apoio, até onde não tem ajuda, até onde tem mãos recolhidas ao invés de mãos estendidas, aonde não tem possibilidade, Deus te faz florescer. Dizendo o seguinte: a arca passou pelo deserto e sobreviveu para entrar na terra prometida. 3 glória a Deus e 2 aleluia. Não vai passar pelo deserto não? Vou de novo. A arca passou 40 anos no deserto e entrou na terra prometida. A arca não morreu no deserto. Você também não vai morrer nesse deserto. Um minutinho. Você também não vai morrer nesse deserto. Mas vai ser plantado na terra prometida. Salomão inaugura o templo. Sei quantas mil cabeças de boi. Que festa! A festa de inauguração do... Vou até descer, irmãos, para você não prestar atenção ali, prestar atenção aqui. A festa... Só que eu tenho que ficar no foco aqui. A festa de inauguração do templo de Salomão foi uma coisa mais linda da terra. Não sei quantas mil, irmãos. Pensa numa festa regada, com tudo que tem direito, festa rica. Porque Salomão era um dos impérios dominantes da época. Não faltava. Todos os utensílios do tabernáculo, Salomão quis fazer uma réplica dentro do templo. Vou explicar aqui para vocês rapidinho. O Monte Moriá está no centro de Jerusalém. No centro do Monte Moriá está o templo de Salomão, que hoje só está em ruínas. E no centro do templo de Salomão está o tabernáculo. E no centro do tabernáculo está a arca de Deus. Se Deus não é o centro da tua vida, a tua vida está desorganizada. Por que fizeram o templo em cima do Monte Moriá? Porque foi no lugar de sacrifício, onde Abraão estava disposto a oferecer o seu filho em fidelidade ao Senhor. Mas Salomão não tinha mais a pia de bronze, porque ela se perdeu no deserto. Salomão não tinha mais
o altar de holocausto, porque ele se perdeu. Estou terminando, presta atenção aqui rapidinho. Não tinha mais o altar, porque ele se perdeu com o tempo. Não tinha mais a mesa de pães asmos, nem o altar de incenso e nem o candelabro de ouro. Mas Salomão ainda tinha a arca da aliança. Porque o templo pode ser diferente, as pessoas podem ser outra, mas a arca tem que ser a mesma. Passe o tempo que passar, Deus tem que ser o mesmo. A modernidade não pode entrar dentro da igreja e arrancar a arca de Deus. A presença de Deus tem que ser prioridade. Estão fazendo templos novos, nada contra. Estão fazendo templos lindos, mas a arca agora é o cantor. Meu Deus do céu. A arca agora é o prefeito. A arca agora é o governador. A arca agora é o presidente. Mas aqui dentro dessa casa, a arca continua sendo o Senhor dos senhores, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus da igreja, o nosso Deus. A igreja de pé. Aleluia. Glória.